Olá, telespectador. Hoje, segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017, chego até a sua casa com o programa Toque de Fé e vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 1º ao 10º e logo em seguida uma pequena reflexão deste texto. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que ele faça esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com ele. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridades, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Pois bem, caro telespectador, nós vamos, diante deste texto maravilhoso do Evangelho de Lucas, olhar para dois aspectos importantes que a gente não poderia deixar de mencionar. O primeiro deles é mostrar o quanto aquele oficial romano, que não faz parte do povo de Israel, tem uma confiança tão grande na pessoa de Jesus, que faz parte do povo de Israel. A confiança dele provoca em Jesus uma admiração. E do lado de Jesus, nós queremos mostrar a abertura que Jesus tem para com aquele que não é da sua própria pátria. Esse Jesus é o Jesus, Filho de Deus, sensível a todos os humanos, independente de sua nacionalidade, do seu povo, da sua nação. E ele leva a cura para aquele empregado, aquele subalterno do oficial romano, e recebe, portanto, da parte do oficial e de toda a multidão uma grande admiração, porque ele é o homem do amor, porque ele é o homem da misericórdia. Gostaríamos que neste momento nós todos olhássemos para essas duas atitudes maravilhosas, a do oficial e a de Jesus. Com o oficial, aprendendo a confiar em Jesus, que é o Filho de Deus, entendendo que ele tem poder para nos ajudar, para nos libertar. E com o oficial, a gente também vai aprender que Jesus é alguém muito importante e que a gente precisa dar ouvido àquele que é muito importante. Da parte de Jesus,
vamos aprendendo. Ser misericordiosos, acolher a todos, não discriminar ninguém. E na medida que nós vamos fazendo assim, com certeza seremos bons cristãos e faremos da nossa vida cristã uma caminhada para Jesus e um comprometimento com tudo aquilo que nos fazem ternos e fraternos no seu amor. Obrigado por esta oportunidade e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Olá, telespectador, estamos chegando mais uma vez à sua casa com o programa Toque de Fé. E nesta terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, nós temos aqui um texto maravilhoso do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Vou lê-lo e logo em seguida vamos fazer uma pequena reflexão do mesmo. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Ele disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Pois bem, meu caro telespectador, nesse Evangelho nós queremos ressaltar com muita alegria a sensibilidade de Jesus. Mas nós queríamos detalhar alguns pontos para mostrar que essa sensibilidade não é uma sensibilidade simplesmente numa linha de boa educação. Ela ultrapassa a barreira dos bons costumes e atinge o nível da santidade. Olhem bem. O texto mostra que eles estavam indo levar um morto, filho único de uma mulher viúva. A mulher viúva, no tempo de Jesus, era uma pessoa desprovida de recursos. A mulher viúva era também, por ser viúva, marginalizada. E era marginalizada porque também era pobre. Esse filho fazia muita falta para ela, certamente era o filho que a sustentava. Jesus tem compaixão dela, recupera a vida daquele que estava morto. Dá condições para que essa viúva possa viver por mais tempo na alegria de ter o filho ao seu lado, mas também de ter o filho que dá a ela condições de viver com um pouco mais de dignidade. Jesus é aquele que, na sua sensibilidade, preza pela dignidade das pessoas. Causa no povo uma admiração a tal ponto da notícia se espalhar
pela Judéia inteira e por toda a redondeza, entendendo que Jesus é um grande profeta. Ao ouvir esse evangelho, ao ouvir esse recado de Jesus a nós, vamos pedir a Deus nosso Pai que, como cristãos que somos, seguidores de Jesus, discípulos missionários, que nós estejamos também tendo o comprometimento de sensibilizarmos por aqueles que sofrem e fazer com que o reino de Deus chegue a todos. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Olá, telespectador, estou chegando à sua casa com o programa Toque de Fé, nesta quarta-feira, dia 20 de setembro de 2017. O evangelho escolhido para hoje é de São Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes? Fizemos lamentações e não chorastes? Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Pois bem, meu telespectador, esse texto do Evangelho vai mostrar uma forma de ser do povo do tempo de Jesus. Forma esta que não é tão diferente da forma do povo do nosso tempo. E ele faz duas bonitas exposições mostrando as características de João Batista e suas características. A de João Batista, de um homem abnegado, que fazia muito sacrifício, que não comia pão, não bebia vinho, e a dele, já de uma pessoa mais engajada, que dialogava com as pessoas, que ajudavam as pessoas que estavam sofrendo, que não fazia discriminação de raças nem de povos. Não aceitaram João Batista, dizendo que João Batista era um indivíduo alienado. Não aceitam também Jesus, dizendo que Jesus é um homem muito afeito às coisas da terra. E isso, com certeza, é uma grande atitude de quem está querendo não se comprometer com aquilo que é uma proposta de santidade. O nosso mundo hoje não é tão diferente. Nem sempre as pessoas querem a postura de quem leva o eterno. Essa postura é uma postura incomodante. Jesus é aquele que incomoda, João Batista também. E se nós queremos hoje viver como discípulos de Jesus, como profetas, assim como João Batista, não podemos temer o povo que pode nos odiar, pode nos criticar. Vamos ser firmes, vivendo na sabedoria de Deus, nos comprometendo em ser a presença honrosa do sagrado e fazendo da nossa vida
uma vida de santidade, sendo sinal para o mundo, mesmo quando este não está querendo nos acolher. Não tememos, não fiquemos intimidados com aqueles que querem, de alguma maneira, desfazer da proposta santa. E vamos continuar nesse caminho, não temendo nada que possa querer tirar o brilho da fé, tirar o brilho do caminho para a eternidade. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Olá, telespectador. Mais uma vez chego à sua casa nesta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2017, com o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Pois bem, nós estamos agora diante do Evangelho onde Jesus tem coragem, onde Jesus não é aquele que simplesmente anuncia e de maneira um tanto quanto medrosa, tímida, não enfrenta. Ele é capaz de fazer o enfrentamento necessário. Não com a violência no sentido da briga, mas com a coragem no sentido de saber confrontar dentro das necessidades reais. Ele está aqui diante de um grupo religioso, que é o grupo dos fariseus. E esses fariseus vão culpá-lo porque ele está comendo com os pecadores. O próprio Mateus é um exemplo disso, era um cobrador de impostos. Mas o que Jesus quer mostrar para nós não é simplesmente um exemplo heróico de quem é bravo. Não se trata disso. Ele quer mostrar para nós a postura definida de quem faz uma opção radical. Ele, Jesus, faz a opção pela vida. Ele, Jesus, faz a opção para a libertação plena das pessoas. Por isso é que ele vai até a casa de pecadores. Por isso é que ele tem coragem de comer com os pecadores. Vamos pedir a esse mesmo Jesus que, na sua sabedoria de enfrentar a realidade, nos dê esta força, a graça de sermos coerentes, enfrentarmos as realidades que temos à nossa frente e, sem preconceitos, levarmos a boa notícia para todos, não ficando apenas num grupo privilegiado que não transforma e não ama aqueles que necessitam. Eu não vim para os justos, mas eu vim para salvar os pecadores. É até uma crítica também a eles que se consideravam justos. Vocês não estão doentes, vocês estão saudáveis, vocês acham que não precisam de nada. Então eu estou para aqueles que sabem que precisam e, portanto, querem
e com certeza serão atendidos. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela oportunidade desta modesta reflexão. Olá, telespectador, estamos nesta sexta-feira, 22 de setembro da 24ª semana do Tempo Comum. E aqui nós estamos diante do Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos do 1º ao 3º. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus. Ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Nós vamos ver Jesus neste Evangelho como aquele que, vivendo numa época onde a mulher era profundamente discriminada, se deixando acolher por mulheres e percebendo o quanto elas eram importantes, porque elas colaboravam com o bonito trabalho da evangelização, da boa notícia do reino. É importante que todos nós que já estamos mais à frente dos trabalhos da igreja, mais precisamente os presbíteros, olhemos para tantas mulheres da nossa igreja, valorizando o trabalho que elas prestam, nos deixando ser ajudados por elas, para que numa igreja mais sensível, mais comprometida com todos, nós possamos levar a boa nova do reino e fazer com que todos se amem na sensibilidade do Cristo. Ó Senhor Jesus, o Senhor teve a sabedoria de lidar com todos, não discriminando, não fazendo acepção de pessoas. Dê a todos nós, de modo especial, os presbíteros da igreja, esta capacidade de saber lidar, saber receber as contribuições das mulheres, para que assim a gente possa fazer da nossa igreja cada dia mais uma igreja santa, humanizadora e comprometida com o amor de Deus para com todos. Caro telespectador, vamos ficando por aqui. Agradeço a oportunidade e até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá.